Queridos, abra sua Bíblia, Salmo de número 92, versículo 13. Salmos de número 92, versículo 13. Diz assim a palavra: os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Voltando, os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios, no pátio do Senhor. Amém? Fecha teus olhos, coloca a mão assim no teu coração. Senhor Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos por estarmos aqui na tua casa para este culto de ceia e pedimos que o Senhor esteja ministrando a tua palavra, que ela vá ao encontro dos nossos corações, vá ao encontro das nossas necessidades. Nós queremos ouvir o que o Senhor tem para falar conosco e sabemos que o Senhor tem sempre uma palavra para todos aqueles que esperam de Ti. Espírito Santo, Tu és bem-vindo para ministrar o coração de todos nós, em nome de Jesus. Amém. E todos os da fé digam amém, Jesus. Sente-se, queridos. Eu li uma história. Eu gosto muito de ler histórias. Geralmente muitas vezes se me vê contando histórias aqui. Sejam da Bíblia, sejam histórias que servem para acrescentar alguma coisa naquilo que nós queremos dizer. Mas o fato é que eu sempre gostei de história, eu gosto muito de ler. Eu leio muito livro, muitas histórias, eu gosto muito de ler. Eu vejo a leitura como algo que enriquece o nosso repertório. E eu li uma história sobre a crise na vida de uma árvore do pomar de um mestre arboricultor. E eu quero contar essa história para vocês. Esta é uma mensagem que você tem que prestar atenção, porque existem detalhes, e eu tenho certeza que através dos detalhes dessa história Deus vai falar ao teu coração. Quantos querem ouvir Deus aqui? Eu creio que você já está ouvindo desde o início. Deus falando conosco através dos louvores, os louvores sendo ministrados, mas a palavra é quando Deus vem falar conosco através da sua palavra. Então preste atenção sobre essa história. Era uma vez uma pequena amendoeira e, embora ela tivesse começado como um pequeno galho fino de uma árvore nova, a história nos conta que o mestre do pomar trabalhou o solo ao seu redor de maneira cuidadosa e certificou-se de que ela era aguada e cuidada com muito carinho. A pequena amendoeira se empenhou e superou todos os obstáculos para crescer o mais alto possível. O progresso continuou mais e mais a cada semana, à medida que o seu mestre cuidava do solo ao redor daquela pequena árvore, e tudo parecia correr muito bem. A pequena amendoeira dizia para si mesma: eu serei a melhor amendoeira do pomar do meu mestre. Eu vou produzir a melhor fruta. Pensar no fracasso nunca passou pela cabeça daquela pequena árvore. Tudo o que ela podia pensar era: eu serei a melhor. Normalmente leva-se anos para que as amendoeiras produzam seus primeiros frutos.
Mas aquela pequena árvore, ela estava fazendo o seu melhor para antecipar o processo natural. E aquela pequena árvore queria mais do que tudo florescer e fazer com que a sua florada produzisse alguns frutos para o seu mestre. Infelizmente, a jovem árvore não entendia em sua imaturidade que ela não dispunha ainda de estrutura das raízes que pudesse tirar nutrientes suficientes do solo. Ela não conseguia ainda transferir a umidade suficiente para os galhos de forma que eles pudessem florescer e produzir frutos. E nos conta a história que com frequência o mestre passava para dar uma olhada nas raízes e no tronco daquela árvore. A pequena amendoeira esticava-se para cima e seguia em frente pensando: eu sou mais alta que todas as outras árvores jovens ao meu redor. Sim, definitivamente, eu serei a melhor. Com essa esperança tão exagerada, a pequena árvore continuava a crescer. E tudo parecia bem. A pequena árvore finalmente chegou à sua maturidade de árvore nova, que ainda se quebrava facilmente, mas crescendo sempre para frente e para o alto. A amendoeira dizia para si mesma: talvez este seja o meu ano, quando a luz do sol quente da primavera começar a energizar os meus brotos, as minhas hastes e as minhas folhas. E uma vez que os meus brotos começarem a aparecer nos galhos, as coisas começarão a acontecer e talvez eu produza frutos neste ano. Um dia, o seu mestre apareceu e ele parecia particularmente interessado na pequena amendoeira. Só que ele não seguiu a rotina anual da primavera. Ele não realizou todas as tarefas anuais de limpeza no qual a árvore estava acostumada. Dessa vez, o mestre andou em volta da árvore, examinando-a de perto, e depois ele estendeu as duas mãos para pegar o tronco da jovem árvore. E quando o mestre gentilmente dobrou um pouco o tronco da árvore, ela disse para si: oh, ele está checando o meu sistema de raízes, e talvez seja por isso que ele está me dobrando um pouco. E com a pequena árvore dobrada e segurando a sua respiração, uma das mãos do mestre segurou firmemente o galho dobrado. Com um movimento rápido, ele alcançou o seu machado e cortou aquela pequena árvore pela raiz. Chocada, a pequena árvore pensou: o que eu fiz? Na verdade, eu fiz o melhor que podia. Eu sinto muito não ter produzido os frutos que você pensava que eram necessários. Na verdade, a pequena amendoeira, ela sentiu-se traída. Aquela pessoa que parecia ter tanto cuidado e interesse por ela, era agora a que separava a amendoeira da fonte de nutrientes. Ela não podia acreditar que o próprio mestre a tinha separado das suas raízes. Como ela sobreviveria? O que ela havia feito de errado? E como se não bastasse separar a amendoeira de suas raízes, aquele homem, o mestre, meticulosamente, ele vai de galho em galho quebrando cada um deles. O processo aparentemente brutal
continuou até que a amendoeira estivesse totalmente sem galhos e sem folhas. E naquele momento, a jovem e bonita árvore tinha sido reduzido a nada mais que um tronco de árvore todo talhado, do tipo daqueles que ela já tinha visto serem jogados no fogo. E aquela amendoeira, ela não conseguia entender. E ela pensava: tudo o que eu sempre quis era ser a melhor amendoeira de todas. Agora não tenho mais galhos, eu serei jogada no fogo como os outros galhos que foram descartados. Será que este será o meu fim? E tudo o que a amendoeira podia pensar era como ela costumava ser. Quanto tempo levará até que novos galhos cresçam? Então a árvore se lembrou de algo que um dia ela ouviu sobre enxerto. Então a esperança cresceu novamente com o pensamento. Ou talvez seja isso que o mestre vai fazer. Talvez ele planeje me enxertar em um tronco mais forte em algum lugar. E então o mestre começou a tirar cuidadosamente a casca da amendoeira. Nós sabemos que a casca é a camada mais externa que protege a árvore. Ela preservava o nível de umidade dentro da árvore. E a casca, ela transporta nutrientes ao longo do tronco. A casca ajuda a árvore a manter-se como um organismo vivo, permitindo que cresça e que não seque. A casca da árvore é a sua única proteção. E a pequena árvore se sentiu nua, exposta, e enquanto deitada, sem sua casca e sem raízes, a pequena amendoeira pensava: não compreendo o que está acontecendo. E finalmente o tronco nu da amendoeira foi deixado sob o sol quente. E a cada dia que o mestre retornava, a amendoeira pensava: talvez ele faça um enxerto comigo agora. Mas em vez de realizar um enxerto em outra raiz, o mestre simplesmente virou o tronco, permitindo que o sol quente alcançasse o outro lado da árvore. E a cada dia o sol quente tirava mais e mais umidade da amendoeira. E a voz forte da esperança transformou-se em um suspiro lamurioso. O mestre virava a árvore um pouco a cada dia para certificar-se que ela secaria por igual. E o processo lento de secagem levou vários e vários dias. E somente quando não havia mais nenhum vestígio de umidade, o mestre retornou e disse: ok, agora eu penso que você está pronta. Então o mestre pegou aquele tronco de árvore já seco e começou a caminhar usando a vara para se apoiar. E uma espantosa revelação de repente ocorreu à amendoeira: não sou mais uma amendoeira, sou um cajado, sou uma vara. Então é isto que o mestre queria. Ele queria me transformar num cajado no qual ele pudesse se apoiar. Ok, eu posso aceitar isto. Serei o melhor cajado, serei a vara mais forte que já foi feita. Suportarei o seu peso e não quebrarei, e estarei sempre à sua disposição, e farei com que ele se sinta feliz por ter me escolhido. E a pequena amendoeira submeteu-se à dor de seu sonho abortado. E ela decidiu: se não posso ser o que pensei que seria, então talvez eu simplesmente não sabia o que deveria ser. Serei
o melhor cajado que alguém poderia ser. Algum tempo se passou, talvez fosse algumas semanas ou meses, quem sabe anos. A vara que costumava ser uma amendoeira estava cheia de fé e sempre permaneceu ao alcance do seu mestre. O mestre e a vara se separavam apenas quando o mestre encostava ao lado da porta de uma tenda antes de entrar. E todas as vezes que ele ia embora, ele a pegava novamente. E todas as vezes de perigo, quando o caminho ficava íngreme, aquela vara era o seu auxílio. Então, a vara se tornou um conforto para o seu mestre. E ela reconciliou-se consigo mesma para encarar os fatos do seu novo papel. E mesmo que ele parecesse diferente do seu sonho, mesmo que parecesse diferente de tudo aquilo que ela sempre sonhou, e por causa de rumores e de reclamações, os principais líderes daquela comunidade foram chamados para uma séria reunião. E o mestre da vara de amendoeira, ele foi convocado para essa reunião. A vara de amendoeira era carregada com frequência para essas reuniões, porém, nunca entendia o que estava sendo discutido naquelas reuniões. Os líderes falavam em um nível superior sobre grandes coisas que ela não entendia. E a vara de amendoeira sabia que tinha que ser forte para fazer o melhor que pudesse. Só que algo aconteceu durante essa reunião, algo diferente de qualquer outra coisa que aconteceu nas reuniões anteriores em que a vara de amendoeira esteve. Quando um líder levantou-se para fazer um anúncio em voz firme, 12 homens repentinamente se levantaram. Um deles era o seu mestre. E então, de repente, tudo mudou mais uma vez. E alguns dos homens enviaram imediatamente os seus criados para fora da tenda, onde acontecia a reunião, enquanto outros procuravam com pressa em pilhas de pertences ao redor do perímetro da tenda. O mestre não tinha criados. Ele mesmo caminhou para a entrada na parte da frente da tenda e removeu o cajado do lugar onde ele colocara. Então, o mestre fez o impossível, como se o galho ainda não tivesse sido cortado o suficiente. Ele pegou uma pequena faca do seu bolso e começou a tirar lascas de madeira daquela vara forte e seca. E então o mestre entalhou o seu próprio nome em seu cajado. E depois ele retornou para a reunião vagarosamente e ele olhou para o rosto dos homens que estavam reunidos na tenda. E quando todos os 12 homens se reuniram na tenda da reunião novamente, o mestre jogou o seu cajado bem no centro da tenda, aonde todos pudessem vê-lo. E num sinal, o restante dos homens fez o mesmo com seus cajados. O medo, naquele momento, inundou os pensamentos da vara de amendoeira. Ela já havia visto a mesma coisa acontecer com outros pedaços de madeira. Primeiro, eles eram colocados em feixes, depois alguém ateava fogo neles. E todas as vezes que ela via isso acontecer, as chamas devoravam e consumiam rapidamente cada pedaço de madeira. E essa era a última coisa que ela queria que lhe acontecesse. A amendoeira teve mais medo ainda quando o seu mestre virou as costas e foi embora, seguido pelos outros homens que estavam na reunião. Um velho homem carregou as varas para dentro de uma sala escura e cuidadosamente abriu uma tapeçaria em que
uma tapeçaria pesada e bordada, um tapete bordado, dividindo com ela a sala em que estava em outro ambiente ainda mais escuro e mais misterioso. Enfiando as mãos através da cortina de linho bordado com querubim, em nuances de azul, púrpura e escarlate, o homem jogou as 12 varas na escuridão. Sem dizer uma palavra, o homem se virou e caminhou para fora da sala. A cortina se fechou novamente, deixando a pequena vara de amendoeira e as demais varas sozinhas num silêncio perturbador em quase absoluta escuridão. Totalmente abandonada. Todos os sonhos despedaçados, todas as esperanças se foram, e a vara de amendoeira se sentiu sozinha e desesperada naquele lugar escuro. Tudo o que eu queria fazer era ser a melhor amendoeira que pudesse. Quando isso não aconteceu, tudo o que eu queria fazer era ser o melhor cajado que eu pudesse ser. Agora é como se esses homens tivessem decidido se livrar de nós. Abra sua Bíblia por um momento, consegue? Está com a sua Bíblia aí? Números, capítulo 17, versículo 1 ao 4, é onde está a história dessa vara. Números 17, do 1 ao 4, diz assim: O Senhor disse a Moisés: Peça aos israelitas que tragam 12 varas, uma de cada líder das tribos. Escreva o nome de cada líder em sua vara. Na vara de Levi, escreve o nome de Arão, pois é preciso que haja uma vara para cada chefe das tribos. Deposite-as na tenda do encontro, em frente da arca das tábuas da aliança, aonde eu me encontro com vocês. É aí que está o registro que nós estamos falando. Um comando aconteceu para mudar o destino da vara de amendoeira. E isso foi sem aviso, sem opção. Deposite-as na tenda do encontro, em frente da arca das tábuas da aliança, aonde eu me encontro com vocês. A vara de amendoeira não teve escolha sobre quando, como, onde ou o que aconteceria. Forças acima e além do seu controle ou influência ditaram o ato, ditaram o tempo, ditaram o lugar, ditaram o método e ditaram o seu propósito. Tudo o que poderia ter sido ou deveria ter sido foi reduzido a especulações e ideias do tipo: o que aconteceria se todas as possibilidades futuras ruíram diante da dura realidade do presente? Um dia negro de devastação, um dia negro de desespero, um dia negro de falta de esperança e de abandono. E eu pergunto, você já se sentiu dessa maneira? Como esta amendoeira? Você já se sentiu como é ser descascado? Você já se sentiu como é ser desnudado e ficar vulnerável, sem poder? Com certeza, todos nós já tivemos esse momento na vida, em que nos sentimos desnudados, em que nos sentimos descascados, enfraquecidos, vulneráveis. Todos nós já passamos por isso muitas vezes. Os sonhos da vara de amendoeira foram destruídos e permanentemente frustrados. Ela foi abruptamente tirada do que uma vez acreditou ser seu maior propósito e destino.
E do ponto de vista da jovem amendoeira, ela foi morta e ela tomou outra direção antes do tempo. Você já se sentiu assim? Quando as coisas não acontecem da maneira que você achou que deveria acontecer? Quando as coisas não vão para a direção que você achou que deveria ir? O plano A, de acordo com a amendoeira, nunca incluiu a possibilidade de que um dia ela fosse transformada em um cajado ou uma vara sem vida. Contudo, a vara da amendoeira se ajustou ao plano B, a sua mudança de vida e de propósito contrai a sua vontade. E aqui entra a história de muita gente. Aqui entra a história de muita gente que está vivendo o plano B da sua vida. Está vivendo os planos que são menores, mas cabem dentro da sua vida, te completa. Não é tudo o que você queria, mas serve. Não é tudo o que você sonhava, mas dá para quebrar o galho. Esse é o plano B de vida. Tem muita gente vivendo o plano B de vida. Aqui também nessa história, tudo parecia correr bem. A árvore de amendoeira estava vivendo o seu plano B. Não posso ser tudo o que eu sonho, mas eu posso ser. Não posso ter tudo o que eu quero, mas eu posso ter algumas coisas. Às vezes a vida é assim. A gente não chega onde tem que chegar. A gente não alcança o que tem que alcançar. A gente não tem o que a gente acha que mereceria ter. E então nos adaptamos a essa forma de vida. E vivemos dessa maneira. E são homens e mulheres de Deus, não estou falando de gente que não é de Deus, homens e mulheres de Deus, que vamos vivendo a vida num plano B, que vamos vivendo a vida de uma maneira que podemos erguer as mãos e dizer: Senhor, obrigado. O Senhor não me deu o que eu sonhava, o Senhor não me colocou onde eu achava que deveria estar, mas eu te agradeço mesmo assim por onde eu estou hoje. Eu te agradeço pela minha saúde, que não é total, mas te agradeço porque eu consigo me locomover sozinho, eu consigo caminhar sozinho, sem depender de ninguém. Então, obrigado, Jesus. E está tudo bem com isto? Essa árvore estava vivendo o seu plano B de vida. E estava tudo bem até que... Quantas vezes a vida parece boa para você? Até que... Para a amendoeira que se tornou o cajado do líder, a vida estava finalmente parecendo boa, até que ela foi jogada numa pilha, como os outros galhos de madeira, e descartados e dispensados para o fogo. E quem sabe era sobre o seu casamento que nós estamos falando aqui nessa noite. Quem sabe é sobre a sua carreira de 20 anos que desceu pelo ralo. E justamente quando parecia que uma promoção estava a caminho, de repente todos os seus sonhos se esvaíram. Quem sabe foi a consulta de 15 minutos com o médico que lhe roubou 35 anos de vida com uma simples frase em 3 palavras: você tem câncer. São coisas que desmoronam a vida. É a dor, quem sabe a dor da traição, que ainda queima as suas emoções e as suas memórias, anos após anos, você ainda continua lembrando desse ato agonizante.
E você se sente como se estivesse cortado as suas raízes, quem sabe por um divórcio amargo, ou quem sabe por uma injusta sentença judicial, e você ainda está tentando confortar-se com as palavras: eu estava fazendo o melhor que eu sabia. E talvez você nunca tenha dito que era a melhor ou maior árvore do pomar. Você nunca disse que era o empregado mais produtivo, mas estava fazendo o seu melhor, deu tudo de si somente para descobrir, surpreso, que o seu melhor não foi o suficiente. Você já esteve num lugar assim, aonde você deu o seu melhor e não foi o suficiente? Aonde você não foi reconhecido? Aonde as pessoas não te amaram como deveriam te amar, não te abraçaram como deveriam te abraçar, não te compreenderam como deveriam compreender? Isto machuca. Machuca saber que o próprio Mestre me separou das coisas que Ele me chamou a fazer. E é isso que você realmente, quem sabe, está pensando aqui nessa noite me ouvindo. Deus, eu achei que o Senhor tivesse me colocado aqui. E por que Tu estás agora me separando do meu destino mais óbvio? E talvez você nunca tenha tido a necessidade de lutar contra as adversidades do passado. Nunca teve de manter o queixo erguido quando o mundo estava tentando pressionar a sua cabeça para baixo. Honestamente, se você nunca esteve nessa situação, talvez essa mensagem não seja para você. Se você nunca esteve tentando se levantar sem força, talvez essa mensagem não seja para você. Se você nunca esteve na posição de estar tentando recomeçar uma, recomeçar 2, 3, 10, sem nunca conseguir contar uma nova história, sem nunca ser produtivo o novo que você está tentando começar, talvez essa história, esta palavra, não é para você. Mas, se você pensou que nunca voltaria, se você tinha certeza que nunca sobreviveria, muito menos que teria sucesso, talvez você pense que o lugar das vítimas, das injustiças sociais e dos vencidos e dos desprezados se tornou um lugar permanente na vida, e você pode até constatar que está onde está devido às escolhas erradas que você fez. Eu decidi, então eu estou vivendo o que eu decidi viver. Sim, as nossas decisões ditam o lugar onde nós estamos. As decisões ditam o lugar onde nós queremos estar. São as nossas decisões que vão ditando. Mas muitas vezes a gente olha para a própria vida, olha para os próprios fracassos, para os próprios medos, para as próprias inseguranças, e você diz: fui eu que escolhi isso aqui. Fui eu que me enterrei nisso aqui. E você sente que o fracasso é um velho conhecido amigo, e sente-se como se nunca mais fosse ver a luz do dia. Sabe aquele momento que você pensa: será que eu vou ser feliz de novo? Será que eu vou ser abençoado de novo? Será que eu vou ser usado de novo? Será que Deus ainda tem planos e propósitos comigo?
Será que Deus ainda olha para mim como alguém de propósito? Por isso que esta mensagem começou com uma história e está nos levando para a nossa história. Está fazendo a gente se encontrar com a nossa dor, com as nossas inseguranças. Mas eu pergunto para vocês que estão aqui, vocês estão prontos para o resto dessa história? Vocês querem ouvir até o final? Quem quer ouvir até o final dessa história? Eu notei que vocês estavam quietinhos. Vocês prestaram atenção? Vocês estão ouvindo? Vocês não notaram que às vezes Deus não fala só através da empolgação? Que às vezes Deus vem numa história suave, contada por um pastor? Que às vezes o Espírito Santo trabalha sutilmente no nosso coração? É interessante, amados. Então, eu vou contar para vocês essa história. E eu posso dizer para vocês que se você está se sentindo sem saída nesse tempo, se você está se sentindo sem força nesse tempo, se você está se sentindo sem rumo nesse tempo, eu conheço uma saída. Eu vim para gritar para essa cidade que eu conheço uma saída. Eu vim para gritar para aqueles que estão desacreditados que eu conheço uma saída. Eu vim para trazer uma palavra para aqueles que estão sem esperança, para aqueles que se lançaram, se machucaram, se desanimaram, ficaram pelo caminho, perderam o rumo, prumo. Não acreditam mais em nada, não acreditam mais em Deus, não acreditam mais na igreja. E isso é triste. E nós olhamos, são milhares e milhares de pessoas desviadas do caminho de Cristo. E eu me levanto nesse tempo para dizer que eu conheço uma saída. Eu conheço um caminho. E cada sonho que foi despedaçado, toda a esperança que se foi. Eu quero contar essa história, eu quero terminar, porque Deus tem algo para terminar com você aqui hoje. Deus tem algo para frisar em você aqui hoje. A árvore de amendoeira, ela se sentiu absolutamente abandonada, desesperada e confusa, em uma escuridão quase absoluta por detrás das grossas cortinas. E se a história de amendoeira descreve a sua vida, e se aquele momento no isolamento solitário lhe parece como o final da história, então eu tenho de me lamentar com você. Mas olhando para a sua vida, olhando para cada um de vocês que Deus tem plantado aqui nesse tempo, olhando o rostinho de cada um de vocês que estão chegando nesse tempo, Deus ainda tem uma história que ainda não terminou com você. Deus ainda tem coisas para fazer com você. Deus ainda tem planos e propósitos que ainda não aconteceram. Olhando para vocês, olhando para essa história, eu posso dizer que ainda não terminou. E foi em algum momento durante a noite mais longa
e mais solitária de sua existência, que a pequena vara de amendoeira começou a sentir alguma coisa estranhamente familiar fluir através das suas células. Fazia tanto tempo que ela tinha tido aquele sentimento que ela nem sabia o que era. Aquilo parecia impossível e além da fé. Como conversava com o irmão aqui na terça-feira, ele dizia: pastor, faz tanto tempo que eu não sentia o que eu estou sentindo agora. Faz tanto tempo que eu não queimava como estou queimando agora. Ele disse: eu estava dentro da igreja, mas estava desviado dentro da igreja. Faz tanto tempo que eu não sentia esta chama dentro do meu coração. Eu profetizo que nesse tempo Deus vai queimar dentro de corações que estavam aqui congelados por muito tempo. Eu profetizo que vem vida nova por aí, que vem poder novo por aí, que vem unção nova por aí, que vem restauração nova por aí, que vem fogo do alto novo para todos aqueles que estão se permitindo, para todos aqueles que estão querendo. Aqui nessa história, a umidade estava infiltrando-se pela vara que um dia foi uma árvore. E como isso poderia acontecer? Esta amendoeira era simplesmente uma vara descascada e seca, sem raízes para levar a umidade da terra. E ainda assim a vara de amendoeira sentiu uma umidade que trazia vida surgindo através dela. Em seguida, a pequena vara de amendoeira sentiu uma dilatação onde antes havia apenas células secas e paralisadas. E na penumbra até sentiu aquela estranha sensação de pele ou casca esticando. Como aquilo era possível? Toda a minha casca foi tirada há muito tempo. E ela pensou: com certeza é apenas um sonho. E faz tempo desde que algo desse tipo aconteceu. E a vara de amendoeira não sabia se ficava alegre ou se tinha medo. E um tímido brilho azul pareceu iluminar a sala. E foi o suficiente para que a vara de amendoeira pudesse testemunhar um milagre impossível. Ela literalmente viu um broto. Ela viu um botão que surgiu em seu tronco. E depois outro broto explodiu em sua superfície do outro lado. Enquanto o terceiro broto emergiu em outro lugar. E o primeiro broto começou a se transformar numa flor, e sem a luz do sol ou raízes vivas plantadas em um solo firme. E então o segundo broto floresceu, seguido pelo terceiro e pelo quarto, um após o outro, continuaram durante toda a noite, e para surpresa da completamente assombrada vara de amendoeira, uma das flores produziu milagrosamente uma amêndoa que amadureceu imediatamente. Isso não era para acontecer. Isso nunca tinha acontecido. E tudo isso ocorreu no mesmo lugar e hora, nos quais a amendoeira sentiu-se mais abandonada e destruída. E o que aconteceu naquele lugar solitário? E por quê? Ouça o que diz a Bíblia. Deposite os 12 cajados na tenda do encontro, em frente da arca das tábuas da aliança.
aonde eu me encontro com vocês. Moisés depositou as varas perante o Senhor na tenda que guarda as tábuas da aliança. E no dia seguinte Moisés entrou na tenda e viu que a vara de Arão, que representava a tribo de Levi, tinha brotado, produzindo botões e flores, além de amêndoas maduras. Observem que Deus disse a Moisés que colocassem as varas do santuário bem em frente da arca da aliança, aonde eu te encontrarei. E quando Moisés deixou a vara morta e desencorajada de Arão na quase escuridão do santuário, a amendoeira estava alarmada e ela pensou: por que o meu mestre me abandonou num lugar sem vida e de punição? E é aqui que nós, juntos com a amendoeira, começamos a entender algumas coisas. Que quando os meus sonhos estão morrendo, os planos dele estão apenas começando. Que quando os meus sonhos estão morrendo, os planos dele apenas estão começando. E quando os meus sonhos estão morrendo, os planos dele apenas estão começando. Existem coisas que Deus só está começando. E na verdade, a vara sem vida estava prestes a descobrir o segredo da presença de Deus. Uma noite na presença de Deus e você torna-se o que sempre sonhou. Deixa eu voltar com esse entendimento. Uma noite na presença de Deus e você torna-se o que sempre sonhou. Porque Deus faz o seu melhor trabalho em segredo. Entenda. Coloca isso na tua cabecinha assim, ó. Permita que essa palavra entre lá dentro do teu coração, para que você consiga quebrar os elos da religiosidade que te prenderam na morte, para que você consiga quebrar essas coisas que te prenderam por tanto tempo no fracasso, para que você consiga romper com essas coisas que há tanto tempo fizeram você viver na desilusão de uma vida, nessas coisas que te puxaram para trás, nessas coisas que como uma corda não deixavam você ir para frente. Entenda, meus amados, que uma noite na presença de Deus e você se torna o que você sempre sonhou. Basta uma noite. A vara não entendeu totalmente de que ela ainda era uma amendoeira até a manhã seguinte. Todos os sonhos e disposições genéticas que ela possuía originalmente foram restaurados. E ela ainda estava viva e florescendo. Mas ela não entendia como nem porquê. Mesmo estando desligada do solo e do sol, ela sentia vida fluindo dentro de si. Algo maior e mais antigo que a luz do sol e o solo estava operando ali. E geralmente leva muito tempo para uma amendoeira produzir brotos, florescer e produzir frutos. Mas esse processo não levou dias, não levou semanas, não levou meses ou anos. Aconteceu entre o pôr e o nascer do sol. E a pequena amendoeira transformou-se no que sempre quis ser em cerca de 12 horas. E tudo aconteceu enquanto a vara estava ali deitada na presença do Senhor. Deitada na presença do Senhor. Eu sei que essa é uma história simples, e com certeza ela lhe lembrou das vezes em sua vida em que você se sentiu desconectado do que mais lhe importava. E você já engendrou todos os esforços para entender o porquê Deus aparentemente o escolheu,
Por que Deus deixou você sem casca e o tirou da zona de conforto? Você já parou para pensar nisso? E você se pergunta por que Ele o deixou se sentindo completamente nu? E você vem dizendo a qualquer pessoa que lhe ouça: eu estou secando, e eu preciso ser colocado novamente na terra, eu preciso ter de voltar às coisas que me faziam feliz. Entenda, uma noite na presença do Senhor pode acelerar o seu destino, mas você precisa entender. A Bíblia diz que um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então você precisa entender que Deus pode pegar 1000 anos de bênçãos e colocar na sua vida em um dia, e mudar toda a sua vida num dia, e mudar toda a sua história num estalar de dedos. Lembre-se do milagre da amendoeira. Deus concede a vida dele quando você deposita a sua vida na sua presença. Talvez o seu caminho siga aquele da vara de amendoeira. Pode ser que Deus não restaure a sua vida pedaço por pedaço. Ele pode fazer tudo em uma noite. Ele pode escolher ressuscitar os seus sonhos mortos em um único momento de intimidade. Lembre-se, nunca subestime o potencial de um encontro com Deus. E talvez você se sinta esquecido, como se tivesse sido deixado numa gaveta ou no armário de esquecimento. A pequena amendoeira parecia também não ter nada quando lhe tiraram as raízes, quando lhe tiraram as folhas, os galhos e a casca. Ela não tinha luz, não tinha sol nem solo, e nenhum acesso aos nutrientes essenciais à vida. Ainda assim, ela tinha algo em comum com você. Ela se viu na presença de Deus. E eu volto a afirmar aqui, que uma noite na presença de Deus pode acelerar o seu destino. Apenas esteja na presença de Deus. Depois daquela noite na presença de Deus, Moisés voltou para recolher as varas, e a vara de Arão tinha brotado, tinha florescido e produzido amêndoas. E essas 12 horas de desejo foram tão incríveis que dá até para imaginar a pequena amendoeira dizendo a Moisés naquela manhã: por favor, não me tire daqui. A minha vida está na presença do Senhor. 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 Diga assim: a minha vida está na presença do Senhor. Repete isso para você. Mas o milagre precisava ser mostrado. E a pequena vara que brotou foi apresentada para a massa de pessoas que se juntou. E ela nunca tinha sido tão admirada. Mas a pequena vara não se sentia mais confortável com a luz do sol. Ela queria estar escondida na presença daquele que a tinha transformado de uma lembrança morta em um sinal vivo de desejo. E a pequena amendoeira se sentia mais em casa, em seu lugar secreto, do que no lugar público. Então alguma coisa estranha aconteceu. E como testemunho para os resmungões, para os céticos, para os descrentes que estavam na multidão, Deus fez com que Moisés retornasse a pequena amendoeira para um lugar chamado de testemunho, o arca do testemunho, ocupando o assento de misericórdia no lugar mais alto. A presença de Deus era a verdadeira fonte de vida e poder para a amendoeira morta. E Deus queria mostrar isso aos israelitas e a nós também, que é a presença dele que vai fazer com que a nossa vida seja cheia de frutos.
e cheio de vida. Então vai o apelo do seu pastor. Você quer viver a melhor fase da tua vida? Quem quer? Você quer viver um cristianismo frutífero, cheio da presença de Deus? Quem quer? Você quer realizar sonhos, se sentir empoderado, se sentir usado por Deus? Quem quer? Então eu convido você não a vir à frente. Não é só um ato de vir à frente, mas eu te convido a caminhar comigo em oração. Terça-feira nós estávamos já aqui com quase 50 pessoas. E o que você está fazendo que você não está aqui? Você vai perder o avivamento? Será que não vale o esforço de você sair da tua casa, vencer essas correntes e vir para onde Deus está te chamando? Será que você vai ser aqueles que estão vendo, mas não vão participar? Eu pergunto para vocês, é melhor ver ou participar? É melhor ver ou participar? Então, queridos, terça-feira, nós estamos nos reunindo aqui só com os famintos, só com gente que quer algo novo, só com gente que quer a presença de Deus, porque nós não queremos uma igreja que se enche por causa de um homem, por causa de um cantor, por causa de um pregador. Não, nós não queremos esse tipo de coisa. Nós queremos a presença de Deus. Nós queremos a presença do Espírito Santo. E Ele tem se mostrado, se revelado a nós aqui na terça-feira, amados. Eu duvido uma pessoa que está vindo na terça-feira, que ele não saia daqui levantando as mãos, glorificando a Deus, saia daqui feliz, alegre. Terça-feira terminou não sei que horas aqui, mas a gente saiu não sei que horas também. Porque a gente não queria mais ir embora da presença de Deus. Aonde Deus está a comunhão, aonde Deus está amor, aonde Deus está a relacionamento, e tudo isso está sendo criado na veia da oração. Então você que está cansado de só viver de igreja em igreja, sem rumo, para lá e para cá, Deus está dizendo: você chegou no lugar certo, na hora certa. Esse lugar é para você, mas você precisa entender e querer. Você precisa tomar uma decisão de vida. Você precisa verdadeiramente olhar para a sua vida e dizer: chega disso aqui, eu não quero mais isto, eu quero a presença de Deus. Lembre-se, é na presença de Deus que os teus sonhos serão realizados. É na presença de Deus que você será completo. Ah, pastor, mas as minhas dores, venha com dor. Ah, pastor, mas está muito frio, venha com frio. Ninguém morreu de vir na igreja com frio, irmãos. Ninguém morreu de vir na igreja com chuva. Eu não me lembro de alguém que tenha morrido na igreja porque veio, porque estava um dia de frio. O próprio Jesus diz assim: eu rogo que a minha volta não se dê no inverno. Por que será? Amados, está na hora da gente ouvir mais o nosso espírito que o nosso corpo. Está na hora de nós sermos uma igreja que vai revolucionar. Revolucionar por causa do que, pastor? Por causa da presença do Espírito Santo. Por causa da presença do Espírito Santo. E eu vou fazer mais um apelo aqui novamente, a todos os ministérios que estão aqui, a todas as pessoas que estão aqui no banco que não pertencem ao ministério. Terça-feira vamos nos reunir aqui, para a gente queimar aqui. Quem gostaria de estar terça-feira na presença de Deus aqui comigo? Então vamos ficar em pé, só aqueles que querem.
Só aqueles que querem. Você quer? Então diga assim para Ele: Espírito Santo. Levante a tua mão e diga assim: Espírito Santo, eu quero estar na tua presença na terça-feira, aqui neste ambiente. Diga: Espírito Santo, eu preciso, eu necessito estar na tua presença. Se eu não estiver na tua presença, os meus sonhos vão morrer, a minha vida vai errar, a minha força vai acabar. Então diga: Espírito Santo, eu quero estar aqui na terça-feira, para me encontrar com outros adoradores, para juntos nós levantarmos um clamor de oração, para juntos nós levantarmos um clamor de adoração. Diga: Espírito Santo, desperta a minha alma, para que eu possa estar aqui nesse tempo, em nome de Jesus. Sabe, queridos, eu busco avivamento há muitos anos. A igreja avivada é a igreja que ora. O meu sonho é que a maior reunião da igreja viva seja a reunião da oração. Amém? Que nós tenha milhares, mas tenha 10 milhares na oração. Se nós entendermos isto, você vai ver o que Deus vai fazer com a sua vida. Você vai ver o que vai acontecer na tua história. Só abra espaço para o novo de Deus. Esforce-se um pouco mais. Não fique olhando da janela a banda passar. Esteja no meio. Vive. Coloca no teu coração: ah, pastor, eu moro longe, eu gostaria de estar. Deus te dará a condição de você estar. Só coloca no teu coração. Deus vai te dar toda a disponibilidade para você estar aqui e você viver os teus melhores dias, em nome de Jesus. Eu quero agradecer a você por ter assistido a nossa mensagem. Espero que Deus tenha ministrado e falado com você. Sempre tem mensagem nova aqui no nosso canal. Peço que você se inscreva e aperta no sininho aqui para você ter notificações de quando tem uma nova mensagem. Se você ainda não conhece o nosso ministério, nos siga lá nas redes sociais, aviva.lages no Instagram e Comunidade Aviva no Facebook. É sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Deus abençoe.